Olá, galerinha! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e hoje nós teremos a nossa aula de redação e o tema, o nosso gênero textual vai ser o seminário. O que é um seminário? Vamos ver. Seminário é um gênero textual cujas informações reunidas são apresentadas principalmente através da linguagem oral. Nós sabemos que o seminário aí, por ser um dos componentes dos gêneros orais, lembrar para vocês, galerinha, que ele não deve ser entendido como uma simples exposição de um tema, viu? Aliás, o seu principal objetivo não é a exposição, é a reflexão. Diferentemente do que em geral acontece, o seminário deve ser considerado como concluído no final. Ele não deve ser, aliás, ele não deve ser considerado como concluído no final da exposição. Essa é apenas a primeira parte, pois a partir dela surgem as dúvidas, as argumentações, os pontos de vista, e são esses fatores que enriquecem o seminário. Sabemos também que muitas pessoas não se acham capacitadas para falar em público. Isso é normal. Realmente nem todo mundo tem esse dom de falar em público, Ali muitas pessoas têm vergonha, devido à timidez. Mas mesmo assim, gente, nesse caso aí, entretanto aí nesse caso aí de um seminário, não é preciso que a pessoa seja dotada dessa capacidade. Evidentemente, que quem a possui pode se sentir mais à vontade. No entanto, o que vai definir aí, o que define a qualidade de um seminário é o seu planejamento, ok? É o seu planejamento. Vamos aqui dando continuidade. Como fazer um seminário? Entender melhor sobre o tema, pesquisando bastante sobre o assunto, definir quais partes deverão ser a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Isso porque um seminário deve ter uma narrativa bem definida. Separar cada parte do tema e definir qual pessoa ficará responsável por apresentar cada uma. No final, geralmente é aberta uma discussão com o público que pode fazer perguntas ou adicionar algum comentário. O que quer dizer isso, gente? Vamos lá. No seminário, como eu falei para vocês, para mim uma das partes assim, principal é a parte do planejamento, ou seja, aquilo que é feito antes da apresentação definirá o sucesso ou o insucesso do trabalho. Portanto, atenção, galerinha, essa parte não deve ser negligenciada, tá? Vamos ver aqui alguns pontos que deverão aí ser considerados muito importantes aí no momento do planejamento. Por exemplo, primeiro, definição do tema, dos componentes, definição do público-alvo, tá? Pesquisar sobre o tema em diferentes fontes, anexar todos os dados que possam contribuir com o seminário, a elaboração de um roteiro escrito e divisão das partes para a apresentação. O fato aí, de haver divisão entre as partes, gente, não significa que cada componente deve tomar conhecimento somente de sua parte. Claro que não, gente? É importante que cada um domine a sua, mas também é importante que conheça a do outro, tá? O seminário aí, por compor o gênero oral, permite que sejam utilizados também recursos próprios da fala, como repetição, pausa, entonação diferenciada, etc. No entanto, é imprescindível evitar as gírias e as expressões vulgares, tá? O seminário aí também, ele é um texto, portanto, aí suas partes não devem ser entendidas como fragmentos, mas como elementos que compõem o todo. O que significa? Que as partes se relacionam, completam-se, por isso precisam se encaixar para que façam sentido. Logo, o seminário precisa seguir uma sequência, uma sequência dividida em quê? Vamos ver. Primeiro, na introdução. A introdução de seminário pode apresentar um tipo de um sumário aí que facilitará para o ouvinte e para quem estiver apresentando também. O que é isso? Em poucas palavras, gente, uma pessoa do grupo faz a apresentação do tema e dos componentes do grupo. É interessante justificar aí a escolha do tema.
Entretanto, isso só é necessário quando o próprio grupo escolhe aí o tema. Quando esse é pré-estabelecido, não é necessário. Vamos para o desenvolvimento. Na parte do desenvolvimento do seminário são levantadas algumas questões sobre o tema. Essa, sem dúvida, será a maior parte do trabalho. Embora cada participante apresente a sua parte, não perca o foco de que o seminário é um texto. Portanto, os elementos de textualidade, coesão e coerência e clareza devem estar presentes. Entenda que as partes precisam se relacionar. Por isso é importante que se retome a fala do colega e que se utilize alguma explicação aí, né, feita anteriormente para embasar a argumentação, ok? Vamos aqui para a conclusão do seminário. Todo seminário deve apresentar o fechamento do tema, uma conclusão do que foi estudado. É muito importante conectar todas as ideias relacionadas com o tema e apresentar uma conclusão sobre o que foi dito, por exemplo, né? Para finalizar o seminário, os principais pontos apresentados devem ser o quê? Devem ser retomadas e o posicionamento do grupo referente ao tema apresentado deve ser definido. Lembre-se de que a partir desse momento o debate deverá ser iniciado. Logo, é importante que todos do grupo dominem o assunto e estejam preparados para simpaticamente responder aos colegas, ok? Vamos aqui para algumas dicas, né, aí para melhorar aí a apresentação do seminário. É importante também, gente, vocês fazer parte aí do trabalho, a bibliografia. Ainda que não faça, né, parte aí da estrutura do seminário, é fundamental apresentar no final dos trabalhos as fontes que foram consultadas para o desenvolvimento do trabalho. Isso também pode ser feito em um slide, ok? Vamos aqui para algumas dicas. Treinar a apresentação, fazer um resumo guia, preparar para falar em público. E algumas dicas essenciais são sempre olhar para o público quando eu estiver falando. Tem pessoas que às vezes vai apresentar um seminário e fica olhando para o chão. Não, gente, olhe para o público, né? Levante a cabeça e olhe para o público, para o alvo público aí que está assistindo o seminário, tá bom? Apresentar o trabalho numa linguagem formal que ao mesmo tempo seja clara e objetiva. Então, quando você for fazer aí o seu seminário, suas apresentações, lembre-se que olhar para o público, tá? Para poder dar mais segurança também àquilo que você está falando, ok? Essas são algumas dicas para lhe ajudar aí na sua apresentação. E boa apresentação aí de um seminário quando vocês forem fazer, ok? E até a próxima aula.